É normal ter ciúme? Pelo menos um pouquinho? A Bíblia nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 4, que o verdadeiro amor não arde em ciúme, o que nos dá a entender que pelo menos um pouquinho de ciúme é normal. O ciúme, na verdade, seria uma questão de instinto de sobrevivência. É um zelo que nós temos para não perder a pessoa amada, o medo de perder a pessoa amada. Mas e quando o ciúme extrapola a normalidade? O texto que nós lemos diz que o amor não arde em ciúme. Nós temos que entender que o ciúme, ele é prejudicial, tanto para o ciumento, quanto para o parceiro. Ele pode trazer prejuízos para o ciumento quando esse ciúme extrapola a esfera do normal. A pessoa vive angustiada, vive insegura, não tem capacidade de se concentrar no trabalho, muitas vezes reage de maneira agressiva e ele começa a causar prejuízo no relacionamento. Quando é que nós sabemos que o ciúme está extrapolando a normalidade? Quando ele interfere na individualidade. Nós temos que entender que nós e o nosso parceiro, o nosso cônjuge, nós somos uma só carne. Dentro dessa individualidade composta, digamos assim, existe a individualidade. Cada pessoa é uma pessoa. Quando essa individualidade não é respeitada, significa que esse ciúme está fugindo do controle. Há de se compreender que quem mais sofre dentro de uma relação ciumenta é o próprio ciumento. Ele vai trazer prejuízo para si, ele vai viver uma vida de insegurança. Existem duas causas para o ciúme. A primeira delas é o que nós chamamos de causa justificada, que pode ser causado por um comportamento inadequado do parceiro, por uma desconfiança justificada, uma mensagem no celular indevida, um contato indevido, alguma coisa que gera uma insegurança no parceiro. Ou pode ser ainda fruto da imaginação da própria pessoa, que normalmente acontece devido a um sentimento de inferioridade que a pessoa tem. Eu tenho um caso onde um homem me procurou e disse que ele estava sufocado dentro do relacionamento porque a esposa era extremamente ciumenta. Ele tinha encerrado um primeiro relacionamento e depois de algum tempo começou a namorar essa pessoa e casou-se com essa pessoa. Mas essa pessoa constantemente dizia que ele amava mais a ex. Dizia que a ex era mais bonita. E ela chegou ao ponto de entrar em depressão. E eu perguntei então se ele já tinha dado motivo, tinha tido um comportamento inadequado com a ex, porque ele tinha um filho, então é claro que ele tinha que ter contato com a mãe dessa criança. E ele disse que não, disse que o relacionamento dele sempre foi muito próximo à criança. E ele tratava com respeito a mãe da criança. Mas mesmo assim, ela se sentia insegura. Então perceba que nesse caso, o ciúme não é justificado. O ciúme está na mente da pessoa. As coisas não aconteceram, mas na mente da pessoa, elas estão acontecendo. E como é que vai se tratar um caso desse? Quando o ciúme não é justificado, quando não existem causas para esse ciúme, e o casal deseja salvar essa relação, deve-se então investir na autoestima do ciumento. Porque o ciumento ele pode se sentir inseguro, pode se sentir inferior em relação à formação intelectual. Então o que se deve fazer? Investir na formação intelectual. Ele pode se sentir inseguro na beleza. Deve-se investir na beleza. E o parceiro pode cooperar nisso, reconhecendo virtudes que essa pessoa tenha, elogiando essa pessoa nas suas virtudes, dizendo o quanto a ama, porque essa pessoa ela precisa se sentir segura. E só vai se sentir segura se ela se sentir amada. Então, quando nós falamos, quando nós expressamos, quando nós escrevemos, quando nós principalmente
elogiamos em público as virtudes que essa pessoa tem, essa pessoa vai se sentindo mais segura, vai se sentindo mais firme. E quando o ciúme é justificado, quando realmente a pessoa cometeu falhas no passado e devido a esse comportamento inadequado no passado gerou uma insegurança no parceiro, aí cabe, caso o cônjuge queira salvar esse relacionamento, a pessoa que teve o comportamento inadequado vai ter que reconquistar o parceiro. E como é que ele vai fazer isso? Mudando a sua atitude, tendo um comportamento adequado relacionado ao sexo oposto, vai ter que dar firmeza a esse parceiro que está enciumado. E é importante que se entenda que o ciúme, quanto antes ele for tratado, melhor. Sobretudo, deve-se conversar. Toda crise, ela deve ser tratada o quanto antes. Nenhuma crise começa grande, nenhuma crise começa gigante. As crises, elas começam pequenas e são nesses momentos que elas devem ser tratadas. Não se deve esperar o relacionamento chegar às agressões, à negação de prazer sexual, ao emudecimento dentro do relacionamento. As crises devem ser tratadas imediatamente, assim que elas acontecerem. E infelizmente algumas pessoas adotam como estratégia no momento de ciúme, adotam como estratégia o silêncio. É o pior caminho. Deve-se dialogar e dialogar sempre. Então, resumindo, você lida com ciúme, sua esposa, seu parceiro ou sua parceira é ciumento? Primeira pergunta que tem que se fazer, ele tem motivo para isso? Você deu motivo para isso? Se você deu, tente reconquistá-lo. Se você não deu e percebe que esse ciúme é gerado por um sentimento de inferioridade, tente elevar a autoestima e esse senso de inferioridade dessa pessoa e o casamento pode ser restaurado. Nós temos acompanhado casais há muito tempo e casais que eram ciumentos, hoje se sentem seguros, se sentem firmes e essa segurança é que vai dar qualidade dentro dos relacionamentos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se tem algum amigo ciumento, conhecido ciumento, parente ciumento, compartilhe o nosso vídeo, seja inscrito no canal, ative o sininho das notificações, pois assim você vai receber em primeira mão tudo que for colocado por aqui. Deus te abençoe e Deus abençoe o seu casamento.